vou ler as dicas e vocês, por favor, comentem, tragam aí esse conteúdo aí que nós dividimos nessa tela. Então, o processo financeiro é mais do que pagar e receber, tá certo? E a gente deveria, através dos números, provocar todas as áreas da empresa para um efetivo plano de ação e melhorar a visão corporativa a curto, médio e longo prazo. Tá certo? O número não aceita desaforo, né? Então, se a gente tem boas regras, se nós temos boas referências, né, a área financeira ela deveria estrategicamente se posicionar perante as demais e exigir que as demais áreas tomem ações de melhorar suas compras, melhorar suas vendas, o RH melhore todo o plano de capacitação e investimento e etc. Não é isso? Isso aí, né? Isso aí. Então vamos lá, 2. Evite entrar com informações diretamente no financeiro. Esse é um termo, né, muito comum, né? Quando a gente fala evite entrar com as informações, nós não deveríamos ter inputs de dados, né? A área financeira não deveria gerar nenhuma informação diretamente no financeiro, né? Foque na origem financeira das informações que provém dessas outras áreas e analise o processo de ponta a ponta. Então, se chegar para a área financeira algo que ela tenha que fazer, analise o processo de ponta a ponta, faz um CIPOC, identifica a origem dessas informações, porque possivelmente analisando as origens você vai conseguir melhorar na ponta a entrada da informação e o financeiro receberá de forma correta esses dados, né? 3. Foque na margem e não somente na receita para obtenção de lucro, né? Cuidado com o aumento da despesa e com a receita junto, tá certo? Isso é o que você comentou, né, Thaís? Tá sem som, tá sem som. Tá sem som. Aí. É a falsa ilusão, né, que a gente entende que está tendo dinheiro em caixa, que está aumentando, né, a receita e a gente aumenta também, né, a despesa. Então, como é importante, né, a gente ter esse entendimento, né, da lucratividade para que a gente tenha assertividade, né, em aumentar o nosso lucro e manter os gastos, na verdade, até diminuir, principalmente os gastos. Eu acho que a palavra para isso aí, né, cara, deve ser... Não quer dizer que quanto mais você ficar maior, maior vai ser teu tombo, né? Não precisa, pode crescer e o tombo segura ali, né? Não precisa... porque... Mas a gente pode trazer isso por uma visão muito, muito simples e muito prática, se nós pensarmos assim, a gente tem que contextualizar, não dá para generalizar, mas vamos trazer para uma empresa que presta serviço, tá certo? Eu gosto de pensar assim, o cara que está vendendo o serviço dele, a mão de obra dele é a principal entrega que ele faz, é o principal faturamento que ele tem. Se ele vende a mão de obra dele por hora, então quanto mais horas ele vender, mais receita ele vai ter. Só que se aquele colaborador ele ganha fixo, então ele ganha fixo independente do número de horas que ele trabalhar, então eu tenho um custo fixo e a minha receita ela é variável. Então o que eu tenho que me preocupar nesse caso? Qual é o mínimo de faturamento que eu tenho que ter para minimamente pagar esse custo e sobrar o que eu quero, pagando as outras despesas operacionais. Agora, se o meu custo ele é variável, então quanto mais horas eu vendo, mais eu pago para o colaborador que as realiza, meu custo é variável. Concorda que aí a minha margem ela só vai aumentar se eu vender mais caro ou se eu pagar mais barato. Que a cada X horas que eu vendo, eu pago X horas, a relação desses dois, no caso do variável, então eu aumento o meu custo. Agora, quando a gente fala de despesa, eu imagino despesa, vamos trazer uma despesa simples, despesa com energia.
né? Talvez eu aumente o meu faturamento, o meu custo pode aumentar, mas a minha despesa não. A minha despesa, ela não acompanha a curva de crescimento do meu custo. Então, se o meu custo sobe proporcionalmente à minha receita, a minha despesa não. A minha despesa ela vai subir pouquinho. Então, esse comportamento, essa análise, a gente só tem se nós estratificarmos as informações no financeiro. Se a gente não estratifica, a gente coloca isso tudo num bolo e a gente fala, eu estou gastando tanto. Mas esse mês eu gastei mais, esse mês eu gastei menos. Com o quê? Com energia, mas a gente não sabe se era para gastar mais ou menos, eu não sei se a curva de crescimento é essa mesmo. Aí volta de novo lá no plano, né? Então, assim, a gente tem que saber estratificar todas essas informações para que a gente tenha um bom controle, uma boa gestão e uma boa análise do número. E aí a dica é pertinente, porque não basta olhar só faturamento, receita, entrada, eu tenho que olhar tudo aquilo que vem por trás também. Quarto, centralize a origem das informações, facilitando a visão na tomada de decisões. Isso é bem bacana, né? Porque aí você tem um número num lugar só, né? Você não faz uma reunião onde cada um traz um número diferente. E tem as informações de forma integrada e tenha um bom sistema, um bom software, exatamente para poder integrar essas pontas. Aí a ferramenta ela ajuda bastante. E tenha pessoas bem treinadas, porque também não basta ter uma ferramenta boa e as pessoas não fazem o que tem que fazer. Então esse é o exemplo típico de que o processo definido deve ir para pessoas e com uma boa ferramenta você garante a integridade, né? E aí você faz isso de ponta a ponta, tá certo? E hoje em dia tem muitas soluções viáveis e as pessoas cada vez mais entendem essas soluções. E quinto, faça gestão de risco financeiro. Se organize. Com o objetivo da antecipação dos problemas, estabeleça os indicadores financeiros, crie cultura, analise e automatize a obtenção desses dados o máximo que você puder, o máximo possível, né? E aí, obviamente, que quando nós falamos de estabelecer indicadores, e quando nós colocamos lá os indicadores, ninguém está reinventando a roda aqui. Se você colocar no Google os indicadores, se você pegar planilhas prontas de fórmulas de indicadores, existem ferramentas gratuitas que já trazem esses indicadores. Então, assim, o que você tem que entender é qual é o melhor indicador de acordo com o teu modelo de negócio. Aquilo que nós falamos lá atrás, certo? Às vezes eu vou querer um indicador e vou cravar que 3% de inadimplência é bom, mas dentro do meu segmento a inadimplência média é 12%. E eu não basta só olhar a inadimplência, eu tenho que olhar a perda de clientes, que é aquilo que o Leandro falou, eu tenho que olhar cruzado. Então, não tem fórmula pronta, o que tem é regras disponíveis, é aquilo que nós colocamos, processos, referência, e o nosso trabalho dentro das organizações é com inteligência colocar isso em prática, tá certo? E rapidamente, né? E eu quero destacar, assim, eu acho que foi muito assertivo aqui, assim, nós começamos assim, faça gestão de risco financeiro. Eu não vejo a gestão de risco financeiro acontecendo se você não tiver regras ou métricas. Eu acho que aí vai ficar muito difícil. O Reinaldo é especialista em projetos, e a gestão de risco se olha muito. Mas como que eu faço gestão de risco, Reinaldo? Se eu não tiver métricas, se eu não tiver regras, vai ficar muito difícil. Por isso que eu acho que o mais vem depois ali, que é isso mesmo. Se eu não tiver ali indicador, se eu não tiver regras, vai ficar bem difícil eu fazer essa gestão de risco. Em alguns segmentos, eu vejo que a gestão de risco é diária, né? Porque para mim entregar um produto depende de outras coisas que não está ali diretamente ao meu alcance, é cronograma de obra de cliente, enfim. Só que a gestão de risco eu tenho que fazer diária. Sim. Isso aí. Pessoal, palavras finais. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguma observação? Eu acho que a parte aí, o item 4, né, que nós falamos de informações integradas, ter um bom sistema, eu acho que ficou bem claro depois de toda essa conversa nossa aqui.
Hoje a gente tem muita tecnologia para isso. Hoje a tecnologia permite o processo financeiro não ser um processo burocrático, ser um processo de agilidade, de ser o combustível da empresa mesmo, não ser um processo meio, como ficou muito claro aqui com a conversa nossa aqui. E os indicadores precisam também ser rápidos. A gente não pode ficar muito tempo competicionando para ter um indicador, para olhar algo que já passou, né? E tem coisa acontecendo, né? Então, para a gente se antecipar diante dos riscos, se antecipar nas tomadas de decisões, essa sistematização que vai ser o crucial para a gente ter isso rápido, para a gente botar as nossas pessoas para trabalhar nisso, para poder analisar e tomar as decisões e fazer o nosso plano estratégico funcionar. Eu acho que o investimento em sistema, o investimento nas automatizações, nas definições de processo, a palavra já fala, né? É um investimento e o retorno disso é manter a empresa no jogo, né? Manter ela no caminho onde ela quer chegar. É isso aí. Obrigado, Thaís. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Leandro. A gente está chegando aqui no final. Muita gente acompanhou o nosso webinar. Cada vez mais. Daqui a pouco eu vou soltar o webinar que a gente vai ficar boiando na água. Assim, bem tranquilo. Chega de nadar, chega de fazer exercício. Vamos entrar em temas mais tranquilos, né? Mas fica o recado e o convite para o nosso webinar próximo, que nós vamos falar de manufatura. É um tema denso, é um tema que traz muita complexidade, principalmente quando a gente fala de empresas que produzem ou empresas que trabalham com serviço, exceto aquelas que revendem, que tem o desafio da distribuição, que já é um grande desafio. As demais produzem ou vendem o seu serviço, e aí nós temos um portfólio muito grande de temas e assuntos para tratar. Então eu convido a todos para estarem conosco aí no próximo webinar e agradeço de coração vocês, cada um de vocês, uma contribuição fenomenal e que está registrada já no nosso canal. A hora que terminar aqui já está tudo publicado, compartilhem e tragam muitos novos amigos para fazer parte desse nosso ecossistema, tá bom? Então, gente, obrigado. Até mais. Valeu. Obrigada, até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Um abraço. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance will be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance, more fun.
liquid in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go with the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go with the night, baby, if you give me a chance.